Adore Mais FM. Você pode curtir nossa programação pelo celular. A gente tem um aplicativo completo feito para você. Baixe agora pela Google Play, é muito fácil. Digite Adore Mais FM, clique e instale. Assim você vai poder ouvir em qualquer lugar do mundo o melhor da música gospel e a palavra de Deus. Sem contar que pelo aplicativo Adore Mais FM, você também pode pedir a sua música, acessar as suas redes sociais e o nosso site. Viu que demais? Baixe agora no seu celular Adore Mais FM e compartilhe com todo mundo. Adore Mais! Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma nosso programa Negócios com Propósito aqui na Adore Mais FM no 102.1. Seja bem-vindo, você do YouTube, do Facebook, do Instagram, do TikTok, do aplicativo, do mundo inteiro, né, gente? Todos vocês sabem que aqui na família Adore Mais você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E para você que não me conhece, eu sou Elisângela Gomes, CEO da família Adore Mais. Para mim é uma honra servi-los nesse programa também. Olha só, você que me ouve aí da Dutra, Castelo Branco, você do táxi, do aplicativo, dona de casa, você da Marginal, Zona Leste, Sul, Zona Oeste, obrigado pela sua companhia, viu? Que bom poder estar com você no dia de hoje, para conhecimento, ampliar conhecimento. Hoje, a minha tarefa nesse programa é fazer você pensar diferente. Como diz na palavra, mudar a sua mentalidade, porque tudo começa na forma com a qual nós pensamos. Isso mesmo, então, seja bem-vindo em mais um programa Negócios com Propósito. E hoje, gente, o nosso tema tá demais. Olha, domínio próprio vale mais do que diploma. Você concorda? Será mesmo que domínio próprio é mais poderoso do que diplomas? Olha só, nesse programa, você que é líder, você que é empreendedor, você que é empresário, você que lidera a sua vida, comanda a sua vida, aqui você aprende como ter uma vida de alto valor. Aqui você aprende como desenvolver as habilidades comportamentais, estratégicas, para que você tenha uma vida de alto valor, um negócio de alto valor. Tem como o CNPJ ser forte se o CPF for fraco, gente? Tem? Não tem, né? Pois é. Então, você que está me acompanhando aqui, quer me assistir aqui nos estúdios, eu tô ao vivo no meu Instagram, Elisângela Gomes, AELI. Elisângela Gomes, AELI. Gente, existem alguns pilares, né, na vida. Aliás, tudo na vida são pilares. Quando você olha para algo muito grande, por exemplo, um prédio, uma árvore que cresceu muito, você sempre vai ver ali embaixo o quê? O colunas, raízes daquele edifício ou daquela árvore, não é mesmo? Na minha vida, na sua vida, é desse jeito também. E mais do que isso, no seu negócio. É desse jeito. Pois é, e aí eu trouxe aqui 4 pilares que fortalecem demais o seu negócio. Olha só, o primeiro deles, você sabia que os maiores líderes, eles sabem gerenciar as emoções e sabem lidar com as crises sem perder o foco. É muito comum você saber lidar com crise, mas se perder no meio do caminho. Os grandes líderes, além deles saberem gerenciar as suas emoções e as crises, eles não perdem o foco. Ai, gente, como é um desafio isso, né? Tudo acontecendo, no dia a dia principalmente, muitos desafios chegando, e você ter gerenciamento das emoções sem perder o foco. Continuar fazendo do mesmo jeito que você começou o seu negócio. Você lidar com o seu trabalho, com o seu propósito, com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo que você começou. Olha só,
quem não desenvolve essa habilidade pode tomar decisões impulsivas no dia mal. E mais do que isso, vai comprometer o crescimento. Não tem como você crescer, ser comprometido verdadeiramente com o seu crescimento, se você toma decisões impulsivas, baseadas em emoções de desespero, emoções de dúvida, de incerteza, de insegurança, de medo. Pois é, quer errar na decisão? Toma uma decisão quando você está com medo. Aí você vai ver, não vai crescer. O segundo, olha só, o segundo pilar que fortalece o seu negócio é quem não sabe se comunicar, perde oportunidade, sabia? Pois é. Por quê? É através da comunicação que você vai convencer investidores. Você vai fazer uma boa apresentação. Você vai fechar parcerias. É através de uma boa comunicação que você vai liderar equipes. Não apenas liderando essas equipes com boas ideias. Não, o bom líder não é aquele que traz boas ideias. Ou é também, né? Mas é aquele que consegue vender aquela visão com clareza e impacto. Olha só. Mas só é possível se você tiver uma boa comunicação. E aí você que está comigo aqui todos os dias sabe do quanto de anos que eu tenho nessa área, né, gente? Desenvolvendo aí a comunicação, ensinando, trabalhando e a gente, no meio do caminho, passou a compartilhar todos esses conhecimentos e tem sido incrível. Então, a gente tem aqui evento presencial, que é o Mais Transformação, onde a gente consegue, num grupo bem seleto, se conhecer e aprender juntos sobre esse tema, que é a comunicação assertiva. E tem gente que colocaram aqui alguns depoimentos do que eles têm aprendido comigo, né? Do que eles têm aprendido com todo o nosso conhecimento. Vamos ouvir o que o pessoal anda falando dos nossos eventos presenciais aqui. Olá, meu nome é Sara. A gente tem uma empresa de construção a seco. E eu vim aqui para buscar melhorias para a nossa empresa. Só que quando eu cheguei aqui, eu descobri muita coisa. E uma delas foi que a minha comunicação é passiva. E isso não é bom. E aí eu aprendi sobre comunicação assertiva. E você quer saber o que é isso? Você precisa vir para conhecer. E não foi só isso. Ela se aprofunda muito. E eu descobri muita coisa dentro de mim que precisa ser tratado, trabalhado, melhorado. E eu quero agradecer a equipe, a Eli, a Rádio Adore Mais, que vocês consigam transformar e alcançar mais vidas. Obrigada. Olha só, gente, que poderoso isso, né? Às vezes você acha que tem um problema, mas quando você vai estudar, você vê que tem 2, 3. E não tem como você se comunicar de uma forma assertiva se você não souber gerenciar suas emoções. E aí lá a gente ensina muita coisa. Então você que vai estar com a gente aqui no próximo evento, chama aí no 11 99537 5356. 99537 5356. Outro pilar, olha só, para fortalecer aí os seus negócios, é uma cultura forte, uma liderança poderosa. Por quê? O jogo muda o tempo todo. Empresários, empreendedores de sucesso, eles sabem, têm certeza absoluta de que a única certeza do mercado é a mudança. É a mudança. E aí, eles se reinventam o tempo inteiro. Se reinventam diante dos desafios, se reinventam diante das dificuldades. E mais do que isso, eles transformam esses obstáculos em quê? Em oportunidades. Tá aí a pandemia, né, gente, que tivemos? Várias pessoas fizeram muito, novos produtos, criaram novos negócios e fizeram muito dinheiro. E cresceram demais.
Como também conhecemos aqueles empreendedores, empresários que quebraram, que não souberam o que fazer. Então, você está de qual lado? Você que está me ouvindo aqui, você está do lado daqueles que se reinventa sempre? Que tem uma cultura e uma liderança forte de vida do seu negócio? Que não é porque o desafio chegou que você vai desistir, que você vai parar. Não, você vai transformar esses obstáculos em oportunidades. Ainda mais você que tem um Deus que você chama ele de pai. Sim, é nesse momento do desafio que você verdadeiramente vai provar quem é que lidera esse negócio. Então, o quarto pilar é o network estratégico. Na verdade, olha só, trabalhar muito não quer dizer que você está sendo produtivo, sabia? Tem pessoas que falam assim, mas eu trabalhei tanto hoje. Tá bom, você trabalhou muito? Você fez muita coisa? Ou você fez muita coisa produtiva? Você pode trabalhar muito e não ter saído do lugar. Você acredita? Pois é. Só sendo produtivo que você vai realmente ver os resultados do seu trabalho. Então, os melhores empresários, eles dominam, sabe o quê? Uma coisinha chamada tempo. Você anda dominando o seu tempo ou o tempo te domina? Você para fazer uma coisa, fica horas. para ver uma mensagem, chega a notificação, você já pulou para lá também. Ou você é daquele que foca no que realmente importa, no que realmente vai te trazer um grande resultado, no que realmente vai fazer o seu negócio avançar. Você sabe delegar as tarefas estratégicas para crescer? Às vezes você está fazendo algo, você que empreende, e está tão sobrecarregado que você poderia ter delegado. Aí você não produz onde você precisa produzir de fato, não é mesmo? Eli, tô te ouvindo aqui na rádio e eu não sou empreendedor ainda. Mas tenho vontade, eu tenho um sonho de empreender. Tenho uma notícia para você, gente. Sabia que a sua vida é um grande empreendimento? Pois é. A sua vida, aliás, é o maior empreendimento que Deus quer usar aqui na Terra. E você que tá me ouvindo aí, não sei de onde, você pode fazer da sua vida, da sua família, do seu relacionamento, das suas amizades, um grande negócio. Que negócio? Um negócio, no mínimo, crescente. Algo que avança, que evolui. Para quê? Para a glória de Deus. Você é filho dele? Amado e querido de Deus? Pois é, a sua vida precisa estar em um constante crescimento. Olha só que poderoso esses pilares que eu estou trazendo para você hoje aqui no nosso programa. E tudo que eu falar, você aplica na sua vida e nos seus negócios, combinado? Olha, grandes empresários, grandes empreendedores, eles não tentam fazer tudo sozinho. Por isso que eles são grandes, né, gente? Senão eu continuar pequena. E olha só, por quê? Porque eles conseguem. Eles entenderam que precisam ter times fortes, pessoas fortes emocionalmente, estrategicamente. Eles entenderam que inspirar pessoas é a maior atividade que ele precisa ter. Entenderam que quando ele cria uma cultura forte de crescimento contínuo, nada para o negócio dele. Então, você quer ser grande? Mesmo, tem um time forte. Quer ser grande mesmo? Inspire pessoas. Quer ser grande mesmo? Constrói uma cultura de crescimento contínuo.
é sempre para frente, é sempre pro alto. Então, olha só, hoje o nosso tema aqui, você que está chegando agora no 102.1, seja muito bem-vindo, esse é o programa Negócios com Propósito. E eu sou Elisângela Gomes, a Eli, é assim que tá lá no meu Instagram, se você não me segue, bora me seguir. E a gente está falando hoje sobre o domínio próprio, que é mais poderoso e vale muito mais do que diploma. Olha só, e eu quero que você anota isso aqui que eu vou dizer agora. A inteligência emocional, você precisa para manter o foco em qualquer situação. Agora, a comunicação assertiva para fechar negócios e inspirar pessoas. A inteligência emocional você precisa ter para manter o foco em qualquer situação. E a comunicação assertiva para fechar negócios e inspirar pessoas. Se você tiver isso como primícia na sua vida, nem se você não quiser, você não multiplica os seus resultados. Você não vai ter uma vida incrível, uma família maravilhosa. Vai estar muito próximo da sua realização. Tem como você trabalhar mais ou menos, não tem? Só que o mais incrível é você trabalhar realizado. É você estar com a sua família no final de semana realizado e não preocupado com o que você tem que pagar de conta. E mais, você não consegue dar o tempo que os seus filhos merecem. Você precisa correr atrás de dinheiro. Olha isso. Então, anota aí, inteligência emocional, para você manter o foco em qualquer situação. E comunicação assertiva, para fechar negócios e inspirar pessoas. Bom, mas Eli, vamos lá. Domínio próprio quer dizer então que vale mais do que diploma? Olha só, a gente está em uma sociedade, né? Uma sociedade contemporânea que tem uma educação bastante formal. E ter um diploma é visto como indicativos de sucesso. É ou não é? Eu lembro que quando eu fiz lá a minha primeira faculdade, eu já tinha os meus 22, 23 anos. E eu sempre ouvi assim, mas você não vai ter uma faculdade? Você não vai ter um diploma? Como se esse diploma fosse o responsável de sucesso. Ele é um potencializador? Com certeza. Porque você numa faculdade, você tem o conhecimento. E como diz na palavra, o conhecimento liberta. Então, tudo que você vai aprender vai te levar para outro nível. Então, o diploma é importante? É. Agora, se você não tem o domínio próprio, esse diploma, ele pode ser um problema na sua vida. Olha só, gente, que poderoso isso. Olha o que diz na Bíblia. Ela nos ensina que há algo mais valioso do que esse conhecimento acadêmico, que é esse domínio próprio. Muitas vezes, ter habilidades intelectuais sem esse controle das suas próprias emoções, sem o controle de desejos, impulsos, você agir por impulsos, pode levar você à destruição, a pessoal e a destruição alheia. Você não só vai acabar com a sua vida, mas com a do outro. No mínimo com aquelas que te amam, né? As que estão próximo de você. E a sabedoria bíblica também nos mostra que a verdadeira grandeza não está apenas no que a gente sabe, mas na maneira como controlamos a nós mesmos. Olha só o que diz em Provérbios 16:32, gente. Olha que poderoso isso aqui. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Percebe que esse versículo, ele nos revela
que a capacidade de controlar a nós mesmos vale mais do que qualquer conquista que está do lado de fora, do que qualquer conquista externa. Um líder, ele pode governar, dirigir uma cidade, mas se ele não governar a si mesmo, cedo ou tarde, pode ver, ele entra em ruína. Ele tem muitos problemas. Ele pode até perder tudo aquilo que ele construiu. E da mesma forma que um diploma ele pode abrir portas no mundo profissional, sem o domínio próprio, essas portas e essas oportunidades todas que foram abertas, elas podem se fechar. Prova disso que hoje as habilidades que mais se buscam em grandes multinacionais, empresas grandes, é o famoso convívio social. Você já viu isso? Pois é. Esse é um tema tão bom que a gente pode trazer num próximo programa também. Qual é o nível de social que você tem? Você sabe trabalhar em equipe? Você tem emoções o suficiente para lidar com o outro? Pois é. Então, você que ainda não focou nesse tema, que é o domínio próprio, você não desenvolveu a capacidade de conter, de controlar os seus próprios desejos, os seus impulsos. Porque quando você tem o domínio próprio, você escolhe aquilo que é certo aos olhos de Deus. E não apenas aquilo que é convencional para você. E não apenas aquilo que é prazeroso para você. Não apenas aquilo que no momento vai te fazer bem. Você já viu aquelas pessoas de propostas? Se você faz uma proposta para essa pessoa, ela faz. Ela vai, você leva. E é de propósito. Ah, pode ser o dinheiro que for, você não leva. Por quê? No mínimo, ela desenvolveu o domínio próprio. E olha só, gente, o que a Bíblia fala sobre esse domínio próprio. Lá em Gálatas 5:22, o domínio próprio é o fruto do Espírito Santo. Ah, Elis, estava até agora falando de inteligência emocional, de psicologia, de ciência, pois é. Mas tudo que você vai ouvir aqui nesse programa, Negócio com Propósito, é tudo com princípios cristãos. Sempre vai ter o pilar, Palavra de Deus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é o que conduz. Tá com dúvida de alguma coisa? A palavra ela vai esclarecer. Ah, vai! E toda vez que eu olho para esse tema de domínio próprio, na minha vida eu precisei, algumas vezes na marra, desenvolver isso. Você que é mulher que está aqui comigo sabe bem que a gente quer do nosso jeito às vezes. A gente quer na hora. Ah, você é homem também, né? Ou, se não sair do jeito que você quis, você não faz mais. Ou você é o irritadinho. Ou é ou não é. E aí, o que acontece? Você perde oportunidades. Você machuca pessoas. Ou tá com medo, não age apesar do medo. Deixa ele te paralisar, deixa ele te parar. E por muitos anos, gente, na minha vida, eu tomei decisões fora do domínio próprio. Movida por um sentimento de raiva, por exemplo. E eu nem preciso te dizer qual foi o resultado, né? Então, olha só. Quando você entende que o domínio próprio, ele não é uma habilidade intelectual que você precisa desenvolver, mas sim frutos do Espírito Santo. E aí em Gálatas diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio.
Pois é. Contra essas coisas, não há lei. Depois você lê lá em Gálatas 5, 22, 23, para você ter certeza do que eu estou falando aqui. Percebe que isso significa que é uma virtude não apenas do seu esforço humano. Você pode se esforçar o tanto que você quiser. Ah, não, eu vou ser controlado. A pessoa veio, te ofendeu, te xingou, falou que você não quer ouvir, e você fica lá, tentando se controlar, humanamente falando. Você pode conseguir? Até pode, por um período, tem prazo de validade. Como diz o outro, né, ninguém tem sangue de barata. Você já ouviu essa? Pois é, não só é um esforço humano para que você tenha esse domínio próprio, mas é um resultado da ação de Deus na vida daqueles que o buscam. Quer domínio próprio? Tá buscando pouco a Deus? Então, a verdadeira educação, gente, não é apenas ser intelectual, não. E olha, quem tá falando para você aqui é quem estuda todos os dias. Quem aprende algo novo todo dia. E a verdadeira educação é você ser espiritual também. Porque se você não trouxer Deus para o seu dia a dia, se você não desenvolver a sua espiritualidade em todos os momentos, você não vai saber tomar boas decisões. E o domínio próprio é um dos maiores sinais. Sabe do quê? De maturidade. Maturidade e crescimento espiritual. Quer saber se uma pessoa tem domínio próprio? Pois é. Ela é madura. Se essa pessoa não for, esquece. Não tem como ela crescer. Em qual área? Nenhuma. Pois é, porque lembra, tem outros programas que eu fiz aqui que eu falo muito sobre isso, que existe um padrão mental. Quando você lida normalmente com uma questão, você tende a lidar com todas as outras da mesma maneira, porque é um padrão mental desenvolvido. Então, pois é, gente. Domínio próprio. Se você não tiver o seu diploma, pode até ser perigoso. Pode até ser perigoso. Por quê? Você não consegue dominar sua ira. E aí você tem um diploma, você tem poderes, você tem o seu negócio, você pode estar num nível de liderança alto. E aí quem está abaixo de você, você acaba dominando pelo medo, pela raiva, pela ira. Percebe que um diploma, uma posição social alta pode ser perigoso para os outros e para você também, quando você não tem esse domínio próprio. Você sabe que o rei Salomão foi exemplo disso. Pois é, mas antes de falar do rei Salomão, eu preciso dizer para você que o nosso próximo evento, eu não sei se ainda tem vaga no Mais Transformação. Você que vai estar com a gente, desenvolvendo ali o poder das suas emoções para multiplicar os seus resultados, que entende que a sua comunicação ela vai além do que as suas palavras. Você vai ter que estar comigo. Pois é, anota aí, 011 99537 5356. 99537 5356. O nosso programa, você que está aqui no FM, seja bem-vindo. Esse programa Negócio com Propósito está acabando por aqui. Você que quer continuar, vem para o meu Instagram, Elisângela Gomes, a Eli.
Elisângela Gomes, a Eli. Jesus não voltando, a gente vai continuar aqui, fazendo a vontade dele e conectando pessoas e unindo propósitos. Chama no 011 99537 5356. No evento Mais Transformação. Seja firme, seja forte e seja corajoso, assim como diz, assim como manda lá na palavra. Combinado, minha gente? Um beijo no seu coração. Olha só, bônus para você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no TikTok. Olha só, como é que foi esse Salomão? Gente, ele foi danado. Sobre quem não tem domínio próprio. Ele recebeu de Deus sabedoria incomparável. Ele escreveu, né, os provérbios. Todos os provérbios que a gente lê, Salomão que escreveu, cheios de discernimento. Ele governou Israel com grande inteligência. Grande inteligência. Mas a falta de domínio próprio de Salomão levou ele a acumular o quê? Muitas esposas. Eu fico imaginando. Uma já é difícil, né, gente? Imagina um monte. E mais do que isso, ele deixou se influenciar por outros deuses. Por deuses estrangeiros. E aí o que aconteceu? Ele se afastou do Senhor. Lá em 1 Reis 11:4, a gente vê a consequência disso. Olha só, quando Salomão já estava velho, suas mulheres lhe desviaram o coração para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente fiel ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Viu só? Que pena, né? Isso aqui mostra que não mesmo a alta sabedoria acadêmica que ele tinha pôde substituir o domínio próprio. E a falta disso afastou ele de Deus. E aí eu pergunto para você, o que você tem estudado? O que você tem desenvolvido na sua vida? Você busca conhecimento? E mais do que isso, você está longe de Deus? Se você estiver longe dele, eu já sei que você está sendo conduzido pelas suas emoções. Você não está tendo domínio próprio. E a história, ela tá cheia, né? Quando a gente vai para os heróis da fé, de exemplos de pessoas brilhantes, inteligentes, intelectuais, com conhecimento assim absurdo, mas que arruinaram as suas carreiras, arruinaram a sua vida, as suas famílias, por falta de autogoverno, por falta de autocontrole. Seja no abuso do poder, seja na corrupção, na raiva descontrolada e na incapacidade de resistir às tentações. Qual que é o seu nível de resistência às tentações? Você sabe que o mal ele vem personalizado, né? Normalmente, ele vai oferecer algo para você naquilo que você gosta, naquilo que é a sua fraqueza. E aí, como é que você lida com isso? Como é que você resiste isso? Tem um pastor amigo nosso que ele diz assim, outro dia eu perguntei, falei, mas pastor, como é que faz para fugir da tentação? Aí ele, se você não quer cair no abismo, passa longe dele, né? Só que para passar longe do abismo, você tem que ter o quê? Domínio próprio, para nem chegar até lá. Percebe? Que poderoso isso? Agora, a gente também tem muitos exemplos dos heróis da fé, que diz na palavra sobre os que tiveram domínio próprio e venceram. Olha só, enquanto Salomão, né, falhou na missão, nessa área,
a Bíblia apresenta José do Egito. Lembra que ele foi tentado lá pela mulher de Potifar? Você lembra disso, gente? E ela insistiu, viu? Para que ele tivesse ali um momento com ela. Como ela insistiu? Tá tudo lá em Gênesis 39. O que José fez? Ele poderia ter cedido ao desejo. Imagina ele um jovem, cheio de vigor, de vida, né? E disse que a mulher de Potifar era muito bonita. Mas ele não cedeu aos desejos da carne. Por quê? Porque ele escolheu honrar a Deus e fugir do pecado. O que você anda escolhendo? É você que anda escolhendo e tomando as decisões ou os desejos da sua carne? Davi, ele teve muitas chances de matar Saul. E olha que Saul ele perseguia, né? Ele injustamente ainda. Aí que é mais fácil ainda para pecar, né, gente? Fala, você está sendo perseguido injustamente. A ira pode tomar conta. A ira, a raiva pode vir. Não é? Pode. Mas Davi ele escolheu também esperar o tempo de Deus. E ele demonstrou paciência. Ele demonstrou domínio próprio em esperar o tempo de Deus. Então, ele não matou Saul para poder ir logo para o trono. Ele já tinha sido ungido. Lembra da história? Mas ele esperou no tempo de Deus. Você está esperando no tempo de Deus ou está indo na força do seu braço? Na força do seu braço porque o seu domínio próprio não está equilibrado. Você quer logo e pronto e acabou. E vai lá e faz. Só que Deus não deu sinal verde ainda para você. Então, olha só, Daniel, mesmo vivendo lá na Babilônia, onde tinha muita fartura, tinha comida, bebida, tudo quanto era jeito, tipo. O que Daniel fez? Ele decidiu, e aí diz lá em Daniel 1:8, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Manteve a sua disciplina espiritual. Quer tomar boas decisões? Quer ter o domínio próprio? Tem uma disciplina espiritual todos os dias com esse Deus. E aí, a gente tem o maior exemplo de domínio próprio, que foi Cristo. Que foi o maior exemplo de todos. Durante os 40 anos que ele esteve lá no deserto. Ele foi tentado pelo diabo. Ele ouviu várias promessas. E o que ele fez? Ele resistiu à tentação também. Com muito domínio próprio. Mas de que forma? Se baseando na palavra de Deus. Ele se baseava lá. E isso a gente encontra em Mateus 4, viu, gente? 4:1-11. Quer mais do que isso? Ah, não. 40 dias no deserto foi pouco. Para ele manter o domínio próprio. Gente, vamos para a crucificação? Meu Deus do céu. Pensa você. Naquele momento, ele sabendo que estava sendo injustamente crucificado. Ele estava em forma humana. E o controle e o domínio próprio dele era tão alto, porque ele se baseava na palavra de Deus, que olha só o que ele disse. Jesus, ele disse assim: Pai, perdoe aqueles que não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Ainda ele entra em defesa, gente. O domínio próprio dele era tão poderoso. Ele entra em defesa ainda de quem estava fazendo mal para ele. Meu Deus do céu. Que nota você dá
hoje para o seu domínio próprio? De 0 a 10. Fala aí pra mim. Você que tá aqui no meu Instagram, Elisângela Gomes Aeli. De 0 a 10, coloca aí. Qual é, você do TikTok também, do YouTube, qual é a sua nota para o seu domínio próprio? Hoje. Se a sua nota for abaixo de 10, você pode desenvolver essa habilidade. Pode sim. Você pode desenvolver. E sabe como? Segundo a palavra de Deus, diz que buscando o Espírito Santo. Olha lá, o Pedro 6, 4, agir. Pois é. Em Gálatas 5, 22. O domínio próprio não é apenas um esforço humano, mas um fruto do Espírito. Devemos buscar intimidade com Deus para que Ele nos fortaleça nessa área. Você pode buscar, e aquele que busca, ele acha. Aquele que bate na porta, ela abre. Agora, se você buscar de todo o seu coração, se você buscar com intimidade, então, primeiro, para você desenvolver o domínio próprio, busque o Espírito Santo. Segundo, renove a sua mente com a palavra. Renova a sua mente com a palavra de Deus. E a Bíblia, ela vai te ensinar. Vai nos ensinar a transformar tudo isso em formas positivas de pensar. E quando você faz isso, você consegue agir com sabedoria e controle. Mas sozinho, é pouco provável que você consiga. Pouco provável. Você precisa ter o Espírito Santo te conduzindo. Você precisa ter um mentor. Você precisa ter pessoas que já passaram por esse caminho e tem as ferramentas que vão te ajudar nisso, ajudando você a desenvolver esse domínio próprio, a gestão das emoções. Então, lembra, para ser um grande empresário, um grande homem, uma grande mulher de negócios, você precisa estar com foco no crescimento. E eles não fazem sozinho, senão não seriam grandes. E você quer crescer, mas quer fazer sozinho? Não. Então, você vai estar com a gente no Mais Transformação, que é o nosso próximo evento, aqui no nosso espaço de eventos da Adore Mais. Anota aí, 011 99537 5356. Chama o nosso time aí e veja se ainda tem vaga, tá? A terceira forma que você tem esse domínio próprio: vigia e ora. Lá em Mateus, Jesus nos advertiu com isso. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso significa, gente? Que a gente tem que estar atento às nossas fraquezas e buscar constantemente a presença de Deus. Quando você não sabe qual é a sua fraqueza, você tem um ponto cego. O mal vai vir diretamente aí. E aí, lá em Negócio com Propósito, né? Dos nossos treinamentos, a gente aprende a ver onde estão esses pontos fracos, onde estão os nossos pontos fortes, onde estão as nossas ameaças e onde estão as nossas oportunidades. Porque cada um de nós temos esses 4 indicativos. Agora, eu e você temos que buscar constantemente a presença de Deus.
Para quê? Para que nenhuma habilidade humana seja o suficiente. 4. Exercite a paciência e a disciplina. Em 1 Coríntios 9:25, Paulo, ele comparava a vida cristã, gente, com uma competição atlética. Olha que legal. Você faz academia? Você gosta de esporte? Você que está me ouvindo aqui? Olha, os atletas, eles pensam diferente, viu? Tudo para eles tem lá o objetivo principal, é a medalha. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo ela perece. Mas nós, o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre? Você pode estar em primeiro lugar no campeonato da vida, no campeonato do esporte. Agora, você também está em primeiro lugar para receber a coroa da vida? É assim que vamos passar por essa terra, olhando para aquilo que dura para sempre. O desejo do meu coração é que você, hoje, você que está aqui comigo nesse programa, entra nessa competição, mas pela coroa que dura para sempre. E quando você desenvolve o seu domínio próprio, você está preocupado com essa coroa da vida. E 5, evite as más influências. Lembra do poder do ambiente? Pois é, muitas vezes a falta do seu domínio próprio está vindo do ambiente que está te influenciando mal. Em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Dá uma olhadinha aí com quem você está andando. Dá uma olhadinha quem está perto de você. Essa pessoa, ela é equilibrada? Ela tem controle das emoções? Ixi, Eli, não, tudo bagunçado que está perto de mim. Pois é, você está sendo a média disso. Pois é, se assusta mesmo. Porque você vai saber para onde é que você está indo. Então escolha com muita sabedoria os relacionamentos que você deve cultivar ou não. Tá fazendo você ser forte, você ser corajoso, você ter domínio próprio. Essa companhia tá te aproximando de Deus, tá ampliando o seu conhecimento, tá te fazendo ser alguém melhor. Mantenha perto de você. Não está? Não fique perto. Mas ele é minha família. Eita, você tem que usar a sua comunicação, o seu dom para você ser mais forte. Então, e você ser influência positiva. Para isso, você vai precisar estar intencional o tempo todo. Para que você seja a maior influência nesse ambiente. Não vai poder baixar a guarda 1 minuto, senão você vai ser influenciado. Lembra que quando você muda, tudo muda ao seu redor? Você que entender isso, você não mais vai reclamar do que está acontecendo ao seu redor. Ou do momento que você está passando. Porque na palavra também diz, né, que teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo, que se ele venceu, a gente também vence. Não é, gente? Pois é. Então, onde é que está a sua força? Onde? Onde está essa sua força? O meu conselho hoje aqui para você é que ela esteja primeiro em Deus. Que ela esteja primeiro na intimidade com o Espírito Santo. E depois na gestão das suas emoções, no seu domínio próprio.
Por quê? Vale mais do que um diploma. Porque é ele que vai garantir que qualquer conhecimento adquirido será usado com sabedoria. Você pode saber muitas coisas, só que se não for usado com sabedoria, será que vai agradar o coração de Deus? Sem a virtude do domínio próprio, talentos, eles podem ser desperdiçados. Sim. Oportunidades podem ser arruinadas. E até mesmo grandes conquistas podem se tornar motivo de queda. Quantas pessoas chegaram ao sucesso tão esperado e perdeu a sua família? Perdeu seus casamentos? Ou alguém que amava muito? Quantos exemplos você tem disso? A pessoa só tinha o dinheiro. Chegou um certo momento. Faltou sabedoria. Tinha muito conhecimento, mas a sabedoria faltou. E eu concluo aqui com você, em Provérbios 25:8. Como uma cidade derrubada, sem muros, assim é o homem, que não tem domínio próprio. O domínio próprio, ele nos protege. Ele nos fortalece. E ele nos conduz a uma vida de sabedoria, uma vida de paz. Que possamos, eu e você, buscar mais do que diplomas, mais do que títulos, mais do que posições. Que possamos buscar um coração conduzido por Deus, onde o Espírito Santo nos ensine a viver com equilíbrio e com propósito. Combinado, minha gente? Bom, eu fico por aqui. Hoje, o nosso tema do nosso programa, Negócio com Propósito, foi: domínio próprio é mais poderoso que diplomas. Que Deus possa te abençoar muito mais do que você imagina. E que você possa ser a força emocional que, ao olharem para você, vão ver a firmeza e o brilho de Jesus. Combinado? Então, você que vai estar com a gente no Mais Transformação e não fez sua inscrição ainda, chama o nosso time no 011 99537 5356. 99537 5356. Seja firme, seja constante e seja abundante. Combinado? Beijo no seu coração. Tchau, gente. Você acabou de ouvir Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes.